Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Números. Mas antes vamos abrir em Êxodo primeiro. Êxodo capítulo 13, versículo 20 a 22. Êxodo capítulo 13, versículo 20 e 22. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Êxodo capítulo 13, versículo 20 a 22, diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Agora abra sua Bíblia em Números capítulo 9. Números capítulo 9, do versículo 15 ao 23. Números 9, 15 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Números capítulo 9, versículo 15 a 23. Glória a Deus. Diz assim a palavra: No dia em que foi erguido o tabernáculo, a nuvem cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de dia e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham a marchar. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandato do Senhor, se acampavam, por todo o tempo em que a nuvem parava sobre o tabernáculo. Permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriram a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandato do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punha-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandato do Senhor, se acampavam, e segundo o mandato do Senhor, se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, e segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes. Ela é o remédio, ela é a luz, ela é a bússola. É ela que nos direciona. Por ela fomos salvos, por ela temos sido edificados. Como diz a tua própria palavra, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim. Nessa noite fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. Queremos ouvir os teus conselhos e queremos nos mover segundo a tua palavra. Faça isso, meu Pai, e te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E toda a igreja diz: amém. Glória a Deus. Você pode assentar. Confesso você que eu tinha uma palavra para pregar aqui, eu ia falar sobre santidade. E durante a semana, no radar, procurando o que Deus tinha para nós, o que
o Senhor queria nos direcionar, e o Senhor fez-me a ter o entendimento sobre a nuvem. O que nós vemos nesse texto é que a nuvem era pactual, era o sinal do pacto de que os céus estavam movendo sobre a terra. A nuvem era a direção do alto para guiar o povo no deserto. Quem permanece debaixo da nuvem, da presença do Senhor, esse tem proteção, esse tem direção, esse tem segurança. Se nós percebemos lá em Coríntios capítulo 10, do versículo 1 a 4, o apóstolo Paulo diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que os guiava, e a pedra era Cristo. Essa nuvem do Antigo Testamento era uma nuvem cristocêntrica, era Jesus ali apontando. Então, quando nós estamos debaixo da nuvem, a nuvem fala da presença de Deus. E o que nós aprendemos é que o povo só se movia quando a nuvem se movia. A nuvem trazia direcionamento para o povo. Eu quero dizer para você nessa noite, para nós, que nós precisamos mover a partir da presença. É a presença do Senhor que deve nos fazer caminhar, nos fazer parar, nos fazer levantar. Essa nuvem, ela era um sinal da glória de Deus, porque quando acabou de fazer o tabernáculo, a nuvem pairou ali. A Bíblia diz que Salomão, quando ele constrói o templo, a Bíblia diz que uma nuvem paira sobre o templo, e a glória do Senhor enche aquele lugar. A nuvem é um sinal da glória do Senhor. No dia que foi levantado esse tabernáculo, a nuvem da glória do Senhor cobriu todo aquele tabernáculo. No dia que ele foi erguido, no dia que ele foi estabelecido, quando finalizou a obra, a nuvem da presença do Senhor. E quando o Senhor trouxe direcionamento para o tabernáculo, Ele trouxe clareza do que precisava ser feito. Deus não trabalha com sugestões, mas Deus trabalha com mandamento. O Senhor trouxe para Moisés como deveria fazer o tabernáculo, e ele fez da mesma maneira. Ou seja, a obediência, ela traz a presença. Há manifestação da glória de Deus onde há obediência. A obediência, ela se alinha com o propósito. A glória do Senhor, dessa nuvem, era o peso, era a majestade do Senhor. Deus estava pactuado com esse povo, e o pacto desse povo era que não faltaria direção para ele. Esse povo não podia caminhar sem direção. Esse povo não podia caminhar por aquilo que eles estavam vendo, ou pela circunstância. Esse povo precisava ser alinhado por aquilo que vinha dos céus, por aquilo que os céus estavam movimentando. E aqui a Bíblia diz que era muito claro: a nuvem parava. A nuvem parava um dia, ou parava 30 dias, ou parava uma noite, o povo tinha que obedecer. Quem que determinava o tempo do povo se mover não era o Cronos, não era o tempo das pessoas, mas era o tempo do movimento da nuvem. Eu quero que você entenda no Espírito nessa noite, que existe algo que nos direciona, e aquilo que nos direciona não está limitado ao nosso tempo. Existia o tempo de parar, de se acampar, existia o tempo de marchar e de prosseguir. A presença, ela não era automática, mas ela era um alinhamento com a vontade revelada de Deus. Nós precisamos alinhar o nosso coração, nós precisamos alinhar o nosso movimento com
a presença de Deus. A nuvem simbolizava que Deus estava naquele lugar. Uma casa, ela precisa ter a nuvem da presença. Um casamento, ele precisa ter uma nuvem da presença. Os seus projetos e propósitos precisa ter a nuvem, porque Deus vai te falar como você vai movimentar. Deus vai te falar como você vai agir. Por isso é que nós precisamos sintonizar com os céus, porque é os céus que movimentam todas as coisas. Agora não pode os céus estar mandando você parar e você querendo avançar. E não pode o céu estar dizendo avance e você está acampado. A nuvem era a direção soberana de Deus. E aqui o texto, ele destaca muito, segundo o mandato do Senhor. Havia conexão entre aquilo que Deus estava trazendo. Havia conexão entre a direção de Deus para o povo. Eu não sei por que a nuvem ficava somente uma noite ou ficava durante o dia, mas o céu sabia, porque eram os céus que estavam movimentando as coisas. Era o Senhor que estava trabalhando da maneira dele. Segundo o mandato do Senhor, eles acampavam. Deus quer direcionar o povo dele. Deus sempre quis direcionar o povo dele. E quando alguém sai debaixo da nuvem, ele começa a lutar sozinho. Às vezes a nuvem mandou você parar e você avançou. E quando você avança, não estando debaixo dessa nuvem, você tem que lutar muito com o seu próprio braço. Por isso que tem muitas pessoas na igreja cansadas. Por isso que tem pessoas muito na igreja decepcionadas até com Deus. E Deus olha e fala: está decepcionado comigo? Eu não te mandei fazer isso. Eu não te mandei entrar nesse negócio. Agora você entra e vem falar que está decepcionado comigo? A nuvem não moveu, por que você moveu? A nuvem mandou parar, por que você moveu? A nuvem moveu, por que você ficou parado? Nós temos que alinhar a nossa vida com o direcionamento do Senhor. Ele tem direcionamento. E segundo o mandato do Senhor, a Bíblia vai enfatizar algo. Primeira coisa, Deus é soberano. Deus é soberano. Deus sabe como controlar as coisas. Murmuração é quando a pessoa acha que ela faria melhor do que Deus. Tem gente que acha que é melhor que Deus. Se eu fosse Deus eu não faria isso. Você não é melhor do que Deus. Apesar de você não concordar, mas Deus sabe a maneira que Ele está fazendo. Soberania divina. Nós precisamos alinhar a nossa vida, o nosso projeto. Nós precisamos alinhar a nossa casa com a nuvem. Não adianta nada você colocar o seu filho na melhor escola se ele não tiver a nuvem. É insuficiente. Não adianta nada você guardar a sua casa, cercar toda ela, se o Senhor não estiver guardando a tua casa. Não adianta nada você viajar com sua esposa para os melhores hotéis, os melhores resorts do Brasil, se a cama de vocês não tem respeito, não tem santidade, se o que está dentro do quarto de vocês não glorifica a Deus, se as práticas não estão alinhadas com a vontade de Deus. Não adianta nada você dar o melhor para o seu filho, e se você não trazer a nuvem da glória de Deus sobre a sua casa. É isso que vai sustentar. É isso que vai ser o bastante. Porque todas as outras coisas, elas se alinham quando essa nuvem se move. Essa nuvem não se move por causa das coisas, mas as coisas se movem por causa da nuvem. Nós muitas vezes queremos mover nas coisas, e não nos queremos mover alinhado com a nuvem. Ele é soberano. Deus queria ensinar esse povo algo que Deus sempre quis ensinar para nós, e que Deus está sempre querendo nos ensinar nas pequenas coisas. Deus quer nos ensinar a depender dEle, não para você ficar na mão de Deus, mas para Ele trazer o melhor para você. Porque quando você depende, você alinha o coração. Quando você depende, você conhece. E muitas vezes nós até conversamos com Deus, e que Ele fica tão desconhecido de nós. Muitas vezes nós não percebemos a maneira que Deus age. Muitas vezes nós não estamos familiarizados com o movimento da nuvem. E a nuvem está movendo e nós estamos parados.
E muitas vezes nós estamos parados e a nuvem está movendo. Desalinhamento. Onde há desalinhamento, há quebra de propósito. Se o casal, o marido e a mulher desalinhar, vai respingar nos filhos. Se a família desalinhar, vai interromper processos. Se você, como homem, desalinhar de Deus, da vontade dele, do seu ofício, e se você é um homem casado, toda a família será desalinhada por causa do seu desalinhamento. Se você é um homem solteiro, e se você desalinhar com Deus, todas as outras coisas serão desalinhadas, porque nós alinhamos primeiro em Deus, não são as coisas primeiro. Não faça o inverso. O povo de Israel não ficava andando e falava: ei, nuvem, vem, porque nós estamos com pressa. Ei, nuvem, para aí, porque nós estamos cansados. Espera aí, nuvem. Não, todos eles ficavam atentamente ao comando do céu. Todos eles estavam alinhados com o sinal que os céus estavam trazendo. Não dá para caminhar desalinhado, irmão. Nós vivemos num mundo de muitas batalhas. Satanás está ceifando tantas pessoas. Satanás tem entrado, tem tentado destruir. E se nós não estivermos debaixo dessa nuvem, que essa nuvem traz-nos direção, traz-nos proteção, nós vamos ficar suscetíveis a tantas coisas. A obediência deveria ser o estilo de vida daquele povo. Deus estava dizendo: eu vou levar vocês para um lugar, mas antes vocês precisam obedecer o sinal dos céus. Segundo o mandato do Senhor, Israel não caminhava por estratégia militar. É verdade que o povo estava numa batalha, tinha uma guerra estabelecida, que eles estavam vivendo como nômade. Eles não tinham ainda uma identidade, não tinham um país, não tinham uma terra deles, uma escritura. Tinham tantos inimigos, mas eles não deveriam caminhar sob uma estratégia militar, mesmo estando numa guerra. A maior arma do crente é o joelho, é a oração. Essa arma aí, meu irmão, ela é poderosa. Ela vai onde você não vai. Maior arma para você criar sua família, permanecer com a sua família guardada, é a oração. Por isso nós estamos orando na madrugada. Nós estamos orando agora pelo mês de agosto. Ah, pastor, agosto nem chegou, ainda vou orar em agosto. A oração não pode ser uma reação. Muitas vezes nós só oramos para reagir a alguma coisa. É uma mania que nós temos. Quando o trem começa a pegar, e é bom falar para os mineiros que trem pode ser um tanto de coisa, pode ser trem bom, trem ruim. E aí nós vamos para a oração. Só oramos para reagir. A oração deve ser uma ação. Por isso que agosto não chegou ainda, e nós, como homens, nós estamos orando, abençoando a nossa casa, abençoamos a nossa vida. Nós estamos bloqueando todo acidente. Nós estamos profetizando livramento. Nós estamos abençoando os negócios, o trabalho dos homens. Por isso você precisa alinhar a tua vida em oração. Sabe por quê? Porque se você não alinha em ação de oração, você vai ter que orar para reagir a algumas coisas. Mas quando você age, você se previne. E muitas vezes nós temos que fazer isso. Ah, minha casa está abençoada, eu não preciso nem orar para minha casa. Ué, gente, onde você está? Qual mundo você está? Ah, meu casamento está bom demais, não preciso orar não, pastor, meus negócios estão fluindo. Aí você tem que orar dobrado. Aí que você tem que orar mesmo. É isso que nós estamos fazendo. Essa semana tem chamado os pastores para nós orarmos pela nossa cidade. E a nossa posição não é uma posição política contra uma administração, não. Nossa posição é espiritual. Não sei se você se lembra, Belo Horizonte, todo mundo queria descansar no carnaval, para onde ele ficava, em Belo Horizonte. Ia para Diamantina, ia para Ouro Preto, ia para todos os outros lugares. Mas Belo Horizonte, todo mundo ficava ali para descansar. Hoje, Belo Horizonte, no carnaval, virou uma Sodoma e Gomorra. Sabe por quê? A igreja recuou. E o carnaval de Belo Horizonte, ele abre tantas portas. E aí, eu orando na minha casa, eu vejo os noticiários que o carnaval de Lagoa Santa bateu recorde de público. E aí acionou o radarzinho, falei, nós precisamos orar.
Mandei mensagem para alguns pastores. Eu falei: pastores, vamos orar? Vamos orar 3 horas da manhã na praça? Não sei quantos vão ir, mas eu sei que eu convidei. E hoje os homens, as mulheres também vão. A pastora também vai orar hoje, viu? Já falei com ela: 3 horas da manhã você não vai ficar me vendo, você vai comigo. Nós vamos orar todo mundo na praça. Os guerreiros da madrugada não vão vir para a igreja, nós vamos ir para a praça hoje. 3 horas da manhã nós vamos orar. E nós vamos orar, não vai chover não. Vamos orar, Deus aí já colocou a mão. Nós vamos orar. Convidei todos os pastores da cidade. Falei: pastores, nós não estamos contra ninguém. Mas quando chega a Bíblia, eu tenho lado, meu lado é a Bíblia. Eu não fico do lado de ninguém que não está com a Bíblia. Eu sou contra o carnaval. O carnaval é uma porta que se abre, onde as trevas operam. E aí eu falei: agora eu entrei em guerra, porque agora eu estou orando para que o carnaval do ano que vem na nossa cidade seja um fiasco. E eu estou orando até contra colega meu. Falei: eu escolho o lado. Eu vou orar para que o carnaval do próximo ano na nossa cidade não seja como esse, de recorde de público. Estou posicionando diante de Deus. E falei: pastores, nós precisamos posicionar. Mandei para eles, alguns não me responderam, glória a Deus, Deus abençoe a vida dele. Eu falei: e aí? Quando você vê o carnaval que foi o recorde, o que é que você pensa? A paz da cidade é a nossa paz. Nós somos inseridos numa cidade. Então, carnaval do ano que vem não vai ser como esse. Vai diminuir. Que os patrocinadores vão procurar outro lugar. Mas nós vamos orar pela nossa cidade. E é o tempo da igreja tomar as rédeas. É o tempo da igreja invadir. É o tempo da igreja se posicionar. É difícil, irmão. Posicionar a igreja numa cidade dessa é um desafio. Já fizemos alguns trabalhos. Eu desanimei e falei: Deus, eu não vou mexer mais. Parou. E Deus falou: é você tem que fazer. Você tem que começar. Você tem que abrir o coração com os colegas pastores da cidade, porque nós precisamos avançar como igreja nesta cidade. Eu não posso ficar só olhando para a minha igreja, só para o trabalho. Nós estamos bem, estamos conquistando. Vamos ter agora o nosso terreno, já temos o nosso terreno, vamos construir o nosso tempo. Eu poderia falar: está tudo bem. Não está tudo bem. Existe uma igreja nessa cidade, que é uma única igreja, a igreja do Senhor Jesus, e ela precisa se posicionar com autoridade. Então, querido, nós precisamos obedecer como estilo de vida. Não é estratégia humana, mas é a estratégia da oração. E essa estratégia é tão fácil, que é só colocar o joelho no chão e falar: Senhor, eu não sei, mas há um poder no nome de Jesus. Senhor, está difícil, mas o Senhor tem todo o poder. Senhor, eu não estou vendo, mas tem coisas que foram escritas a meu respeito, a respeito da minha casa, da minha família. Essa é a guerra do cristão, essa é a arma do cristão, essa é a vitória do cristão. Israel precisava entender isso. Eles não caminhavam por clima favorável. Não era o clima está dizendo: olha, agora vamos parar que está chovendo, está difícil, não temos condições. Não, era a nuvem que falava, porque quando a nuvem move, ela também move com provisão. Tudo que Deus manda você fazer, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar provisão e Ele vai te enviar. Quando Deus manda você fazer algo, quando nasce no coração de Deus, não tenha medo, porque Ele vai te direcionar, Ele vai te capacitar e Ele vai prover. O que o seu filho precisa é da nuvem. Você tem que orar para que a nuvem esteja ali sobre ele, guardando ele. Você tem que colocar a mão na cabeça dele de madrugada. Amanhã já fez muito isso comigo, né, manhã? Já tem um passarinho naquele dia, né? Colocar a mão na cabeça na madrugada, sai todo o mal desse menino. E o mal saía mesmo. A nuvem, declara a nuvem. Declara a nuvem sobre a tua casa, dizendo: essa casa é um lar de paz. Coloca a mão, querido. O nosso maior desafio hoje são os nossos filhos. Tem muitos pais querendo só ganhar as coisas, mas esquecendo que tem filhos, que é o nosso legado, que é a continuidade. Mesmo que não esteja favorável, mas se a nuvem moveu, vá. Não caminhe por lógica humana, caminhe pela palavra.
É a palavra de Deus, caminhe pela presença, não sai da presença. Tenha presença, tenha discernimento de espírito. Saiba o que o teu Deus disse, confia nisso e caminhe, mova-se pela presença. A vida do cristão não é guiada por oportunidade, mas por direção do Espírito. Nem toda oportunidade quer dizer que vem de Deus. Deus vai colocar as oportunidades no teu caminho. Fique atento, fique sensível. Mas não só as oportunidades que vão te guiar. Não é toda porta que se abriu quer dizer que é de Deus. Mas a porta que Deus abre ninguém fecha. Alinhe-se com essa nuvem para você não ser enganado. Alinhe com essa nuvem da presença para você não ser confundido. Não se confunda. Tenha clareza. A nuvem ensinava o povo a esperar. A presença de Deus nos barra alguma coisa. Fala, opa. Quando Deus fala não, meu irmão. Quando Deus colocou um ponto final, não adianta. Você não vai conseguir. Se Deus colocou uma vírgula, não coloca um ponto final também não. Muitas vezes a nuvem se detinha muitos dias. E o povo levantava, acho que alguém ficava de madrugada, dizendo assim, tem alguém que tem que ficar acordado olhando para a nuvem. Dorme todo mundo, mas tem os atalaias, fica olhando. Ei, a nuvem moveu, vamos embora, gente. Pega o acampamento, os legendários, pega tudo, vamos embora, que Deus não. E vai caminhar. Sabe, querido, comando, ensinar, esperar. Os céus têm comando para você. Você não pode caminhar sem comando, sem alinhamento com as coisas espirituais. Alinhe-se com as coisas espirituais. Alinhe-se com a palavra de Deus. Às vezes a nuvem permanecia poucos dias. Que profundo era isso? Eu fico imaginando por que essa nuvem ficava alguns dias somente. Deus queria falar algo. Deus estava ensinando algo. Deus estava ensinando, eu sou soberano. Eu sou o Senhor do tempo. O tempo não é o tempo de vocês. Às vezes ficava muitos dias, às vezes ficava pouco dia. Às vezes apenas uma noite. Nós acabamos de acampar uma noite, mas a nuvem já moveu, pega tudo, vamos embora. Porque nós não podemos sair debaixo da nuvem. Não saia debaixo da nuvem da presença. Não deixe o seu casamento sair debaixo da nuvem da presença. Não deixe o seu filho sair debaixo da nuvem. Pega ele e fala assim, menino, você tem que ficar aqui debaixo da nuvem. Eu já peguei os meus para orar, e eu segurei forte na mão, vou orando 1 hora, e eles ficavam orando, tentando soltar a mão, eu segurando 1 hora. Você tem que aprender a orar. Na igreja, tem que estar na igreja. Tem pais, se você não estiver na igreja com seus filhos, você vai ter problema com eles. E não culpa a igreja, porque é você que não está ensinando eles no caminho. Tem que ensinar desde pequenininho, amar a obra do Senhor. Eu fico preocupado com essa geração de filhos, de pais, tão relapso que tem. A igreja é o lugar igual a arca, querido. Eu fico olhando a arca de Noé, cocô de pombo, misturado com cocô de capivara, de cavalo, de onça. Tinha todos os animais lá. Onde que eles faziam o cocôzinho deles? Era tudo na arca, irmão. 40 dias, imagina o cheiro que estava lá dentro. Mas é melhor estar na arca com o cheiro do que lá fora. A arca é a igreja. É a igreja, é isso aqui. Deus estabeleceu a igreja. É a igreja. Ela é muito criticada, tem muita coisa, mas ela é poderosa. Tem um negócio com a igreja, porque Deus estabeleceu. Por isso, cristão tem que estar na igreja, tem que estar congregando, você tem que ter liderança, você tem que ter direcionamento, você tem que ter palavra profética. E tem uns que são, eu que mando. Ninguém manda em nada, nós só devemos obedecer. A Bíblia fala em Hebreus que nós precisamos ouvir os nossos líderes. A Igreja Batista da Lagoa é uma igreja que nós cuidamos. O nosso cuidado não é para competir com igreja nenhuma. Nós não temos discipulado aqui para dizer nós somos os melhores. A pastora está na 11ª edição da experiência do lar. Não é para dizer, a nossa experiência do lar é... Não, nós temos trabalho com homens. Se diz, vai ser bonito, uma igreja lá de Belo Horizonte que segue. A nossa igreja lá tem os sentinela da madrugada. E tem uma outra lá que tem os guerreiros da madrugada. Achei bonito demais, lindo. Porque está vendo que os homens dessa igreja oram. Então a nossa igreja é uma igreja que ela cuida desde a criança, desde o casal, desde o adolescente, desde cada homem e cada mulher. E
cada pessoa é importante nessa igreja. Aqui não tem ninguém melhor do que o outro, não tem partidarismo, todos nós temos um só coração. O povo não decidia o tempo, mas era a nuvem que decidia o tempo. Deus não trabalha segundo a nossa ansiedade. O Senhor diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele trabalha segundo o propósito eterno. É o propósito eterno que vai mover as coisas. Essa nuvem, ela tinha uma tipologia de Cristo. Paulo diz isso, Paulo interpreta lá, que ele diz que essa nuvem era Cristo. Todos estiveram debaixo da mesma nuvem. A nuvem apontava para Cristo. Ele cobria. A nuvem cobria aquele lugar. Cristo te justifica. A nuvem guiava. Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A nuvem protegia aquele povo, aquecia aquele povo. Jesus Cristo é seu abrigo, Ele é sua proteção, Ele é aquele que te guarda. No Antigo Testamento a presença era externa. No Novo Testamento essa nuvem, ela é interna. Por isso é que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Por isso é que a Bíblia diz: não deixe o fogo apagar dentro de vocês. Tem esse fogo aceso, porque esse fogo que vai direcionar você. Existe um perigo de sair debaixo da nuvem. Tem gente que o Espírito Santo está puxando ele, está cuidando, mas ele não. Uma hora vai se dar mal, porque se nós caminharmos pela nossa direção, a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece perfeito, mas o final conduz à morte. A Escritura vai nos mostrar exemplo de quem agiu fora da direção divina. O Senhor levanta Saul. Saul era um cara de boa aparência. O povo chega até Samuel e fala: nós queremos um rei. Samuel unge Saul, e Saul vai reinar. E começou tudo bem, Saul alinhado com a vontade de Deus. Mas chegou um momento que Saul perdeu, saiu da nuvem, e Saul começou a agir dele mesmo como rei. O dia o Senhor falou: olha, vai lá naquele povo, acaba com todo mundo. Saul vai lá, pega uns boi, e Samuel fala: que barulho é esse de boi? Ele falou: não, peguei uns boi melhor que para dar para Deus. Samuel falou: obediência é melhor que sacrifício. Por que você está querendo sacrificar a Deus e não quer obedecer o que Ele disse? Deus, Ele quer obediência e não sacrifício. E Saul começou a caminhar debaixo, fora da nuvem. Sabe o que aconteceu? Deus rejeitou Saul. E Deus disse: Saul, eu vou levantar outro. E Deus começa a trabalhar com outro, que estava lá no deserto, cuidando das ovelhas, sobre a nuvem, na obediência, na simplicidade. Ele ofereceu o sacrifício antes do tempo. Ele se rebelou, ele não aceitou a direção e Deus o destituiu. Deixa eu te falar com você. Tem muitas pessoas que os propósitos são interrompidos na vida deles, porque estão caminhando fora da nuvem. Não adianta ter propósito, não adianta ter promessa. Todos nós temos promessa, mas se você não estiver debaixo da nuvem, você vai retardar as promessas. Se você desalinhar a sua vida, se você desalinhar com a palavra, vai demorar algumas coisas a acontecer. Eu me lembro de um dia, eu estava orando, falei: Deus, me dá uma família. Eu era muito jovem ainda. Eu segurei e falei: Deus, me dá uma família. Eu fiz uma escolha: me santificar, fui para o seminário, renunciar ao pecado, renunciar ao mundo. E eu sempre falava: Deus, me dá uma família. Como um jovem pode permanecer puro com tantas coisas, quando ele tem um propósito definido? Esse propósito estava tão definido, que eu abdiquei de tudo aquilo que todos faziam. Eu queria uma família, e fui para o seminário. Logo, faltando 2 anos para eu formar no seminário, eu conheci minha esposa. Nós namoramos 1 ano e 9 meses, com um propósito, alinhado, em santidade. Eu falei: Deus, eu quero uma família, eu quero começar certo, eu quero profetizar. Deus me deu uma família. Um dia um profeta chegou na igreja e falou assim: o Senhor manda te dizer que você pediu uma família. E olha o que Ele fez. Deus me fez lembrar daquela oração. Mas não adianta somente pedir, não adianta somente querer.
se nós não alinharmos com a nossa entrega, com a nossa obediência. Propósito e obediência é como Sansão. Sansão tinha uma nuvem, mas Sansão escolheu satisfazer os seus desejos carnais. A nuvem não vai pactuar com o pecado. Não adianta. Não se deixe enganar. Onde tem pecado, a nuvem não vai prevalecer, não vai permanecer, porque a nuvem é santa. A nuvem tem a presença, e Deus não mistura santo com profano. Santo é santo, profano é profano. Eu sabia disso. Eu sabia que eu precisava santificar. Eu falei: Deus, me dá filhos. Deus me deu meus filhos. Ano passado casou os dois. E casou porque eu escolhi viver um casamento na palavra. Eles viram o que é um casamento, viram o dia a dia, e casaram novinhos. E agora já está me dando até neto. Agora tem até neto. Sabe, querido, nós podemos ter muitas promessas, mas tem pessoas que vão morrer somente com promessas não cumpridas, porque não se alinhou em obediência. Se você não obedecer, não adianta você ter promessa. Sansão tinha promessa, mas Sansão desobedeceu. Sansão desprezou a nuvem. Sansão desprezou a presença. Sansão estava mais focado nos seus prazeres do que na presença de Deus. Sabe o que aconteceu? A presença saiu. E quando a presença saiu, Sansão brincava tanto com a presença que falou: vou me levantar de novo. Às vezes cai e fala: eu vou levantar de novo. Tem uma hora você não vai conseguir levantar mais. Tem uma hora que Satanás vai quebrar as pernas e vai ficar tudo mais difícil. Não brinca com a presença. E um dia Sansão estava lá e corta-se as tranças dele. E Sansão falou: eu vou levantar de novo. Quando ele levanta, já não tinha mais força. Sabe por quê? Porque a força não vinha de Sansão, mas vinha da presença. As conquistas e aquilo que Deus fazia era por causa da presença. Só tem que Sansão perdeu a presença de vista. Não saia da nuvem, querido. Não saia da nuvem. Não vai guerrear sem a ordem do Senhor. Não confie na sua própria força. O resultado sempre foi derrota de quem caminhou longe da nuvem. Nessa noite nós precisamos orar como igreja, para que a nuvem esteja sobre nós. Nós estamos debaixo de uma nuvem de glória sobre a Batista da Lagoa, e nós precisamos alinhar nosso coração a cada dia, para nós desfrutarmos daquilo que a nuvem está trazendo. Como nós saímos da nuvem? Quando você começa a agir sem oração. Tem gente que só ora dentro da igreja, ele toma as decisões erradas da vida dele toda, e depois ele dá culpa a Deus. Sabia que tem gente que está decepcionado com Deus, mas porque Deus olha e fala: mas você não me pediu direção. E tem cristão que é viciado em tomar a direção errada e depois vir pedir Deus para consertar. E vou te falar que você nem sempre Deus conserta. Às vezes ele tem misericórdia e conserta, e às vezes ele não vai consertar. É você que precisa consertar, largar tudo e voltar, e começar a voltar a ficar debaixo da nuvem, e ficar quietinho, olhando para a nuvem o tempo todo. Ai, meu Deus do céu, eu não posso andar porque essa nuvem foi, eu tenho que voltar. A Bíblia diz: lembra-te onde caíste. Quando nós tomamos decisão sem oração, nós podemos tomar decisão fora da presença, porque a nuvem, a oração alinha-se com a nuvem. Quando nós decidimos sem ser por meio da palavra. Por isso que nós precisamos, um pastor tem que estar alinhado com a palavra. Não é o título pastor que vai trazer a autoridade, é se ele está pegando a palavra. E aqui na nossa igreja nós pregamos a palavra, é a palavra de Deus. Se eu trouxer algo aqui que não tiver na palavra, você tem que me procurar. Fala: pastor, isso aqui não está na palavra de Deus não, pode me procurar. A palavra tem que ser pregada, nós temos que estar alinhados com a palavra, porque é ela que vai nos dar vitória. Muitas vezes avançar sem confirmação. Muitas vezes nós precisamos fazer como aquele lá que molhou, Gideão, né? Que ele molhou, Gideão, que ele molhou e pediu para secar, e depois secou e pediu para molhar. Muitas vezes nós precisamos fazer isso. Deus me dá um sinal. Se o Caio tivesse aqui, ele ia acertar, viu? Deus me dá um sinal.
Deus fala comigo, Deus mostra para mim. Não avança sem direção. A nuvem, lá em Mateus capítulo 17, versículo 5, ela envolvia Jesus ali no Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração, a nuvem da presença estava ali. A presença que guiava Israel apontava para o Cristo exaltado. Hoje, permanecemos debaixo dessa nuvem quando nós permanecemos na palavra, quando nós vivemos em santidade, quando nós buscamos mais intimidade com Deus, quando nós somos sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Nós aprendemos 3 coisas hoje. Primeiro, que Deus se manifesta onde há obediência. Segundo, que Deus está dirigindo o tempo todo. Deus está movimentando para que seu povo movimente-se. Terceiro, segurança não está na pressa, mas está na presença. Não tenha pressa, tenha presença. Queria que você orasse nessa hora. Nós vamos cantar um louvor, aquela Franca que eu te pedi mais cedo. Eu só quero tua presença, hoje eu não vou te pedir nada. Glória a Deus. Se tiver dificuldade, e a Natália canta aqui, né, Natália? Glória a Deus. Levante suas mãos, feche os seus olhos. Ah, Senhor, nós não queremos sair debaixo da tua nuvem, Senhor. A nuvem da presença, da direção, do direcionamento. Pai, no nome de Jesus, nessa noite nós queremos a tua presença. É ela que nós queremos. Glória a Deus. Ore ao Senhor aí. Fale com Ele. Feche os seus olhos nessa noite. Se conecte com a presença do Senhor. Ele está aqui. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Será que você pode levantar as suas mãos e dizer a Jesus nesse momento: eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Abre os seus lábios e cante. Eu já fechei a porta, pode vir. Vem, vem, vem. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer.
nós abrimos o nosso coração para Ti, Senhor. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Você pode levantar suas mãos. Jesus, eu só quero Tua presença. Nós não queremos, Jesus, declare isso. Sair daqui, eu não quero mais. Me deixa morar. Eu não quero mais. Eu não quero sair debaixo da Tua nuvem de glória, Senhor. Envolva-nos. Sair daqui, me deixa morar. Eu não quero mais. Não quero mais. Sair daqui. Eu não quero mais. Sair daqui. Eu não quero mais. Sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero Tua presença. Tudo que eu preciso, Jesus. Quero levantar a minha voz pra Te dizer que a Tua graça já me basta. Amém. Coloque a sua mão no teu coração. Eu quero fazer uma oração específica nessa noite, porque tem algumas pessoas nesse lugar que têm vivido o Icabode, onde foi-se a presença. Mas nessa noite Deus está falando com você, e Ele quer restituir anel no teu dedo, te dar novas vestes. Ele quer fazer tudo novo na tua vida. Existe alguém aqui nessa noite que ainda não fez uma oração, entregando a sua vida para Jesus, ou gostaria de voltar para os caminhos dele? Se há alguém, enquanto nós estivermos cantando Eu Só Quero Tua Presença, ou se você sente que é o momento de você vir ao altar para recomeçar sobre algo, enquanto nós estivermos cantando, eu queria que você viesse no altar, nós vamos orar por você. Levantar a minha voz pra Te dizer que a Tua Se você quer entregar tudo a Ele, você vai vir nesse altar e nós vamos orar. Se você precisa de uma presença, se você sente que não tem mais presença, não tem mais, está faltando algo, você precisa renovar sua aliança nessa noite.
Você precisa renovar sua aliança com Ele. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Quero abençoar a tua vida. Eu não vou demorar muito, porque é uma oportunidade que o Senhor está nos dando. Só quero levantar, eu levanto a minha voz a ti, Jesus. Eu te quero, eu te quero. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Amém. Aleluia. Abre suas mãos assim. Declara assim comigo nessa noite. Em nome de Jesus, eu estou voltando à essência, ao primeiro amor. Senhor Jesus, eu quero estar debaixo da nuvem. Me ensina a mover sobre o comando da presença. Me ensina a parar sobre o comando da presença. Eu não quero sair debaixo da nuvem. Eu preciso estar debaixo da nuvem. E nessa noite eu me coloco neste lugar. Eu quero recomeçar, voltar ao início. Não quero perder o meu primeiro amor, a minha paixão, a minha devoção, o meu compromisso com o Senhor, com o teu reino. Senhor Jesus, o teu Espírito em mim me guia, me fortalece, me ajuda. Eu te agradeço, Senhor, porque nessa noite o Senhor está me despertando, me orientando a não sair debaixo da nuvem, a estar na presença, diante do Senhor. Eu alinho em oração, em obediência a tua palavra. Senhor Jesus, eu quero viver todos os teus planos para a minha vida. Eu sei que o Senhor escreveu coisas tão abençoadas a meu respeito. Eu quero estar alinhado para que os meus dias eu possa viver todo o propósito. Eu abro mão de tudo aquilo que me tira da nuvem e eu abraço a tua palavra, uma vida de oração que me faz estar debaixo da nuvem. Obrigado, Jesus, pela tua nuvem e pela tua presença na minha vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Aplauda mais forte a Ele. Aproveita e abra os teus lábios. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome pela tua nuvem, pela tua presença. É o que nós queremos, é o que nós precisamos. Aleluia. Amém. Você pode assentar. Essa semana eu já vou finalizar. Daqui 5 minutos eu finalizo. Nós estamos enviando alguns homens para a montanha. Todos os homens que vão subir para a montanha, vem aqui, nós queremos orar por vocês. Nós estamos enviando esses homens. Vou dar um aplauso ao Senhor pela vida deles. Sobe aqui, Sérgio. Esses homens que vão subir para a montanha, eles vão viver o maior desafio da vida deles. Eles vão viver um desafio incrível durante 4 dias. E eu trouxe eles aqui porque nós, como igreja, nós queremos orar por vocês. Vem aqui, que é. Glória a Deus. Que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus, Sérgio. Glória a Deus, Léo. Glória a Deus, Fernando. Glória a Deus, Carlos. Glória a Deus, Fernando. Glória a Deus, Marcos.
Estenda suas mãos para cá. Nós vamos cobri-los, porque eles vão viver algo incrível. Acho que tem alguns que não estão aqui, né, Milton? Está faltando 8 aqui. Nós estamos enviando quantos? 21. Glória a Deus, amém? 21 homens que descerão da montanha posicionados. Queria chamar o pastor Milton aqui. Queria chamar todos os legendários aqui também, que são legendários, que já subiram a montanha. Vem aqui à frente. Vem aqui. Nós vamos orar por eles. Abre a mão de vocês aqui. Eu quero dizer para vocês que vocês vão viver algo tão incrível nesses dias. E eu vou estar lá com vocês também. Nós vamos estar lá. Os legendários que vão servir também. Cadê os legendários que vão servir? O Milton vai servir, Cristiano vai servir, eu vou servir, Fabiano vai servir, e alguns atores e alguns outros que não estão aqui, que estiveram pela manhã. Sobe aqui, por favor, os legendários também que já. Vamos estender as mãos, vamos orar. Estenda as mãos, igreja. Nós vamos orar abençoando a vida deles. Amém, Pai. Deus, está aí esses homens a qual se posicionaram e começaram a querer uma mudança de vida, começaram a ser despertados aqui embaixo, meu Deus. Pai, nós como igreja, nós abençoamos a vida deles, nós enviamos eles para aquele lugar, para que eles te conheçam um pouco mais, Deus. Eles já são homens que se posicionam, eles já são homens que são pais de família, mas que ali eles venham a descobrir algo no sobrenatural, que o legendário 01 seja manifestado sobre a vida de cada um, meu Deus, e nós abençoamos os caminhos dele, repreendemos todo mal, todo espírito de confusão, toda contenda que porventura possa vir sobre a vida deles nesses próximos dias, que tudo ocorra bem, Pai, e que eles encontrem algo extraordinário naquele lugar. Fala com cada um, meu Deus, e nós te pedimos pelas famílias deles que vão ficar aqui nesse lugar, que o Senhor guarde elas, que o Senhor guarde as esposas, os filhos, o trabalho, que tudo, meu Deus, esteja alinhado com o teu propósito e o teu querer. Assim nós abençoamos como igreja, no poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.